Saudações, bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece. Vamos falar de um ingresso solar muito especial, que é o ingresso do Sol em Aquário. Ué, mas o que Aquário ali tem de mais especial do que os outros signos? Absolutamente nada. Só que no ano de 2021, esse ingresso solar ocorre juntinho. O Sol entra em Aquário e já vem logo fazendo um aspecto com Júpiter e Saturno, uma conjunção. Ele vai passar por esses dois planetas, depois ainda vai encontrar Mercúrio um pouquinho mais à frente, dias à frente. Mercúrio vai retrogradar, o Sol e o Mercúrio vão se encontrar. Vênus também vai ingressar em Aquário, também durante esse trânsito do Sol ali. Quer dizer, temos aí um prenúncio de um período importantíssimo, que começa no dia 19 de janeiro e vai até o dia 18 de fevereiro, quando aí o Sol vai ingressar no signo de Peixes. Esse período da passagem do Sol em Aquário, ele é realmente sui generis. Ele vai lembrar um pouco uma conjunção planetária, uma grande conjunção planetária, que também já ocorreu de 4 para 5 de fevereiro de 1962, quando os 7 planetas visíveis a olho nu formaram uma doriforia. É um termo estranho, né, para muita gente, mas doriforia vem da palavra doríforo, que quer dizer lanceiro, e isso é um termo que se adotou em astrologia desde a antiguidade, Idade Média, que representam a guarda real, a guarda do Sol, né? Então são todos os planetas visíveis a olho nu. Quais são? No caso, o Sol e a Lua eram considerados planetas também, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, todos juntinhos no mesmo signo, não exatamente no mesmo grau, mas numa carreirinha, né? Como se fosse um trem, no mesmo signo, todos rodeando ali o Sol, como se fosse a guarda presidencial, né? Você não tem aqueles agentes do FBI ou da agência de proteção aos presidentes em tudo quanto é país, né? Eles ficam andando atrás. Pois é mais ou menos a mesma coisa, é a guarda dos lanceiros. Por isso que deu esse nome a essa configuração dos 7 planetas visíveis a olho nu. Doriforia. É de praxe a gente considerar que a doriforia, esse conceito de doriforia, aconteça só quando tem os 7 visíveis. E normalmente quando tem menos do que isso, né, quando tem 6, como vai ser o caso da conjunção entre 10 e 11 de fevereiro de 2021, a gente vai dizer que é um stellium, que é uma grande conjunção, mas assim, o efeito está muito próximo. O único planeta que não está junto dessa grande conjunção é o planeta Marte. Tá? Ele vai estar em Touro e todos os demais vão estar ali na passagem em Aquário, vai até uma lua nova. Vai valer aqui um outro vídeo com comentários sobre isso, sobre esta configuração poderosíssima que vai mexer com os brios, com as coletividades, com o clima, com as situações políticas, socioeconômicas. Isso tem grande impacto, como se já fosse pouca coisa, né, o que está acontecendo. É muita coisa o que vem acontecendo desde 2020 e, sobretudo, esses enormes sobressaltos ocorrendo aqui já em janeiro de 2021. Mas digamos que, pelo fato desse trânsito aí do Sol passar por Aquário e ainda ativar os aspectos difíceis que já estão ocorrendo entre Júpiter e Saturno, com Marte e Urano, que estão em Touro, né? De Aquário para Touro. E ativando isso, multiplicam-se as tensões que esses fatores representam. O Sol transitar num signo representa, naquele mês, todo o período de aniversário das pessoas que nasceram com esse signo solar, né? O Sol passando, ele vai representar o período em que todo mundo que nasceu ali, né, vai fazer o seu retorno solar, que é o ponto em que na trajetória anual do Sol pela eclíptica, né, pelo zodíaco, o Sol encontra o grau e o minuto certinho que estavam quando a pessoa nasce. Então já se preparem aí os aquarianos que vão fazer aniversário ao longo dessa passagem do Sol, porque ela vai ser acima da média, ela vai ser fora do comum, ela vai ter sobressaltos maiores, vai ter oportunidades maiores também, vai ter problemas ali dos quais não se pode mais fugir também. No geral, como quem vem acompanhando aqui o canal desde ano passado, ano retrasado,
a passagem do Sol em Aquário vai ativar as características do signo, vai incentivar. Tudo que o Sol toca vai dar uma consciência, vai dar uma predisposição a fazer acontecer as coisas que se relacionam com o simbolismo daquele signo com uma frequência um bocado maior. O mês de Aquário é comumente atribuído ao período de altruísmo, ao período de distribuição de recursos e de possibilidades, né? Estamos diante de um período em que tivemos calamidades, coisas terríveis, pavorosas, desde o apagão no Amapá até o horror que vem ocorrendo no Amazonas, sobretudo ali na região de Manaus, né? Isso aí a gente tem fortes sentimentos com relação a isso. É uma tristeza que vem ocorrendo. E por que citar isso num vídeo como esse? Porque Aquário pode não ser um signo sentimental, mas está ligado à ideia de propagar o humanismo, o altruísmo e algum grau de solidariedade para com o próximo, porque cuidar do próximo é cuidar de si, é cuidar de todos os demais. Embora algumas pessoas com Sol em Aquário, luas, ascendentes, outras ênfases em Aquário, possam até manifestar características egoístas ou desinteresse por situações coletivas, sociais, políticas, isso é raro, né? Mas é muito comum. O Aquário simboliza precisamente essa relação que a gente tem entre indivíduo e grupo, a relação que mostra o quanto o coletivo é importante, o quanto a mentalidade da sociedade se impõe para o indivíduo e como é que o indivíduo reelabora aquelas condições que vêm de fora e devolve ao mundo altruisticamente alguma coisa que instintivamente, inconscientemente, esse símbolo do Aquário representa como a pessoa perceber isso. Todo mundo percebe, todo mundo que tem alguma coisa forte em Aquário tende, não é 100% dos casos, mas tende a perceber que é importante devolver para o mundo alguma coisa que o mundo, em seu próprio desenvolvimento, com descobertas científicas, com possibilidades de melhoria de condições e de igualdade entre os seres humanos, a pessoa consegue devolver para o mundo, quase como se fosse um complexo de missionário, né? Tem que fazer algo importante que, mesmo depois que a pessoa faleça, ela pode ser lembrada em função dessa coisa bacana que ela pôde devolver para o mundo. Até às vezes anonimamente, mas pelo menos a obra é lembrada. É o sentido do que muitos meios esotéricos vão denominar como o conteúdo, o comportamento dos servidores mundiais, né? Isso não é uma profissão, não é servidor público, tá? Embora servidores públicos têm, em astrologia mundial, vão conversar ali com o simbolismo do Aquário também, mas o servidor mundial é aquele que desenvolve essa consciência coletiva e essa necessidade de dar de si para que não apenas ele, indivíduo, possa crescer como ser humano, mas que todos os demais possam crescer junto. Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo e vê escrito, vê debatido em manuais, em livros, em pensamentos, em crônicas astrológicas, com uma certa profusão. Mas todo esse sentido que eu venho comentando até aqui, ele está over acentuado, ele está elevado ao cubo em função dessa grande conjunção que está aos pouquinhos se fazendo até chegar o período ali, os primeiros 10 dias de fevereiro. Isso aqui é o prenúncio disso. A gente vai começar a caminhar para essa grande guinada comportamental. E o comportamental e em todos os outros termos e instâncias de manifestação dessa realidade. A conjunção de Júpiter com Saturno vai ser tocada pelo Sol. Ele chega no ponto exato em que Saturno se encontra no dia 23 de janeiro e chega no ponto exato em que se encontra Júpiter no dia 28 de janeiro. A tendência dessa conjunção dupla que vai acontecendo vai de fato funcionar do dia 19 até o dia 31 e ainda vai ter repercussões. Eu venho falando dessas repercussões nos vários vídeos que vêm se sucedendo desde dezembro para cá. O Sol ali vai funcionar como um gatilho
tá? Ele, embora seja um fator de extrema importância na leitura astrológica, como ele é de um trânsito muito rápido, né, de um dia, cada dia ele anda 1 grau dentro dos 360 graus do zodíaco. Então ele vai tocar Júpiter e Saturno e ao mesmo tempo vai fazer esses aspectos difíceis com Marte e com Urano. Daí esses últimos dias de janeiro e os primeiros 10 dias de fevereiro serem tão importantes, tão cruciais. E isso pode desencadear as coisas que já estavam entaladas na garganta, já começam a se manifestar na forma de revoltas, tristezas, quebras, rupturas. Olha, vale uma reflexão muito breve aqui. Aquário é um signo do elemento ar, tá? Um signo do elemento ar. São do elemento ar os signos de Gêmeos, Libra e Aquário, tá? E é interessante a gente ver, interessante e muito triste a gente ver a coincidência entre a ausência de fornecimento de oxigênio em muitos hospitais no país, no Brasil, em todo o Brasil, mas sobretudo no Amazonas. É muito, muito triste, e a gente vê que isso corresponde, né? A gente não gosta de ver previsão catastrófica, coisas difíceis, ninguém gosta de ver um negócio desse, mas é a nossa função de GPS, né? A gente tem que cumprir essa função de GPS, tem que avisar, e as pessoas às vezes não levam a sério. Às vezes até gente que pertence a conhecimentos legitimados dão o aviso, fazem os pedidos de cuidados e as pessoas simplesmente ignoram, né? Acham que aquilo ali é conspiração. Enfim, o que acontece é que essa analogia ela é uma das manifestações potencialmente literais, que no caso está acontecendo, já não é mais potencial, de crises dentro dessa questão de fornecimento de ar. Eu já falei aqui outras vezes sobre fornecimento de energia elétrica, distribuição de outros fatores, trânsito, né, nas estradas, trânsitos em vias urbanas. Essas questões estão todas prementes, estão presentes. Falei aqui também numa live muito recente que ocorreu na semana que vai até o dia 15 de janeiro, sobre os últimos eventos, inclusive a invasão no Capitólio, a declaração ali do impeachment, né, na Câmara dos Deputados norte-americanos, do Donald Trump, né, isso ainda vai tramitar no Senado, né, mas enfim, para os americanos, só abre um parênteses, para os americanos, o simples fato da Câmara aprovar o impeachment já significa que ele sofreu o processo de impeachment. Ele é o único presidente que sofre 2 vezes impeachment na história. E o que isso tudo tem a ver com esses trânsitos? Porque isso tudo tem a ver que essas questões às quais a gente se refere o tempo todo nesses comentários, elas só vão recrudescer. Tá? Tudo aquilo que impede a liberdade, tudo aquilo que... Não é impedir a liberdade de você fazer qualquer coisa. Gente, fazer qualquer coisa é um absurdo, porque é uma falta de solidariedade. Você não pode fazer qualquer coisa. Você não está sozinho no mundo. Tá? Liberdade com consciência. Liberdade dentro dos limites da razão. É tudo que os signos de ar pedem. E se a pessoa age assim, eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa, já não está agindo mais com razão, já não está mais pensando no outro. As pessoas têm que pensar nos outros. O cara que joga lixo na rua e deixa para lá, ele não está pensando nos outros, ele está achando que ele está sozinho no mundo, e ele vai receber as consequências disso na forma de uma enchente que vai entupir um ralo, um bueiro, alguma coisa. O sujeito que fecha o outro no trânsito, ele pode estar prejudicando todo mundo que está vindo atrás, ele pode causar um acidente muito mais grave. Sabe? Aquelas criaturas que não prestam atenção nas consequências de seus atos, isso não é liberdade, isso aí é irresponsabilidade, e é tudo o que Saturno em Aquário não vai deixar, não vai ficar impune. Por que eu estou comentando tudo isso? Sol vai tocar esses 2 caras, Júpiter e Saturno. Júpiter, a lei, os contatos com estrangeiros, os contatos com instituições universitárias, com sistemas religiosos, sistemas filosóficos que norteiam também as nossas crenças. Tem o religioso e tem o não religioso, mas também filosófico. Saturno, que são os sistemas de suporte, de sustentação, as estruturas, até a organização burocrática, tudo aquilo que lida com processos de construção, de administração, enfim, se essas coisas não estiverem em bom estado e com boa atenção e com ética, a coisa estoura.
Tá? Esses planetas estão em quadratura com Marte, com Urano. Marte é o planeta dos conflitos, dos combates, da iniciativa também, mas nas condições em que está, com expectações difíceis, é tremendamente explosivo. Tem outro vídeo aqui no canal falando sobre esse momento, esse período explosivo. Ali é começar do dia 18 de janeiro. Urano também, o planeta da rebeldia, o planeta das grandes novidades, das rupturas com as realidades obsoletas. O Saturno vai lidar com as realidades obsoletas, vai tentar mantê-las de alguma forma, mas elas vão quebrar. Saturno agora está num signo que vai olhar para frente, vai olhar para o novo. O Sol tocando esses dois caras, vou repetir as datas, exatamente no dia 23 e no dia 28 de janeiro. Não é só ali, tá? Não é só ali nesses 2 dias em que os eventos tendem a desencadear. É claro que eles são dias mais preponderantes, mas é toda a faixa de tempo que vai de 19 a 31 de janeiro e ainda se estende com efeito até meados de fevereiro. Mas dias 23 e dia 28 são cruciais também. Todo aquele período ali, né? Todos nós vamos viver esse chamamento à responsabilidade. Todos nós vamos viver esse chamamento à preocupação coletiva. E se você ainda duvida, essas coisas não acontecem assim estanques. Já estamos caminhando para lá. Se você ainda não se sensibilizou com a situação que está acontecendo em várias partes do mundo, e sobretudo ali no Amazonas, que está acontecendo um desastre humanitário, um desastre humano, tá? Então você está realmente desprovido daquilo que te torna verdadeiramente humano. Essa passagem do Sol em Aquário vai exigir de nós um empenho que vai ultrapassar aquele empenho que se refere apenas à nossa vida pessoal. É óbvio, gente, é óbvio, ninguém está dizendo que a nossa vida pessoal não importa em detrimento da grande coisa. A nossa vida pessoal importa e muito, a sua família importa e muito, os seus interesses pessoais importam muito, mas eles não podem sobrepujar, eles não podem se sobrepor às necessidades maiores. Dá até para lembrar um dos longa-metragens de Star Trek em que o Sr. Spock, que está se sacrificando pela nave, pela Enterprise, e ele chega para o Capitão Kirk, não, eu vou fazer de tudo para te salvar. Ele falou, Kirk, meu amigo, não precisa. A necessidade de muitos sobrepuja a de um. Então, ele vai se sacrifica pela tripulação da Enterprise. Ele vai salvar todo mundo consertando um reator nuclear, né? Ele mesmo, de corpo, né? Então, essa é uma coisa muito aquariana. Aliás, o Spock tem a cara de um Mercúrio em Aquário, né? Ele é aquela coisa de prezar pela lógica, de aparentemente ser muito frio e, na verdade, ele tem uma preocupação com os outros. É muito interessante a gente lembrar desses personagens de ficção, de lendas, de metáforas, para a gente entender o que está acontecendo com a cabeça de todo mundo no planeta todo. Essa passagem do Sol por esses fatores vai chamar a atenção da nossa necessidade de expandirmos nossa zona de percepção, não apenas a zona de conforto, ou aquilo que eu gosto até de brincar dizendo que é a zona de desconforto, né, que a gente tem que se trabalhar para melhorar, mas a nossa zona de percepção para muito além dos pequenos horizontes que a maioria das pessoas apenas coloca ali na frente. Algumas, muito justificadamente, por causa das necessidades que tem que controlar, com as quais tem que lidar. Outras, totalmente de maneira injustificada, porque se acham tão especiais que não deveriam se esforçar por alguma coisa, não deveriam fazer alguma coisa pelos demais. Devem, podem, e se não fizer, não há uma represália vindo dos outros. A própria natureza se encarrega de fazer isso. Está dado aqui o recado das reflexões. Eu agora só vou acrescentar os recados pontuais sobre o que a gente pode fazer com essas conjunções, com esses ciclos. Os dias 21, 22 e 23, onde ocorre com mais exatidão a conjunção de Sol com Saturno, são dias em que a gente pode, deve e é muito proveitoso assumir responsabilidades a mais, conversar com as pessoas sobre assuntos muito mais sérios, mais graves, né? Gravidade, seriedade. Lembra quando o assunto é grave é porque o assunto é sério? Graves, vem de graves, né? De gravidade, de peso. Saturno
aquela coisa que tem peso, né, que mostra como as coisas têm consistência. Então é quando a gente precisa dar consistência às coisas, se empenhar mais, verificar se a gente não está sendo leviano com alguma coisa, né, se aprofundar, se concentrar e às vezes assumir o que precisa ser corrigido. Os dias 27, 28 e 29 de janeiro vão ser as proximidades, né? São 3 dias ali de muita proximidade da conjunção exata, que é dia 28, com Júpiter. Esses dias são mais, digamos assim, coloca aí, faz entre aspas, mais felizes, tá? Mas é figuradamente que eu estou falando. São mais felizes porque eles são mais dinâmicos, eles são mais promissores, eles são muito bons para a gente contactar, para fazer networking, para construir novas redes de conhecimento com outras pessoas, para imaginar novas oportunidades e possibilidades, colocar planos em prática, enquanto que com Saturno é bom a gente estabelecer e organizar a cabeça para colocar esses planos. Com o Júpiter a gente já começa a se mover em direção àqueles planos com esperança, para desenvolver esperança, para pensar positivamente, para achar e acreditar piamente que as coisas podem dar certo a despeito de tudo que está desmoronando em volta. E está desmoronando muita coisa. Outro período pontual muito importante é o que vai de 6 a 10 de fevereiro, quando o Sol e Mercúrio estiverem conjuntos, estiverem, né, na mesma região do céu, ligadinhos ali por aspecto. Isso vai significar que as pessoas tendem a se verem, às vezes a gente se vê obrigado, às vezes a gente está com isso mais à flor da pele, mais natural, mais espontâneo, mas a gente se vê obrigado a se comunicar mais e melhor, né, com uma articulação melhor, sendo mais preciso, com mais eficácia, tendo uma habilidade de difundir informações boas, novas, esperanças também. Aquário também é um signo de esperança, embora seja uma esperança pautada na racionalidade. Não é como Sagitário, que move-se através das esperanças porque tem intuição, porque tem um feeling, né? O Aquário ele vai desenvolver esse feeling com o tempo, mas primeiramente com o raciocínio. Esse período aqui de fevereiro, de 6 a 10 de fevereiro, ele é muito bom para estudar, né? Literalmente, para você sentar, parar para ler um livro. Às vezes é ler um romance, mas se informa, né? se alimenta ou se retroalimenta de informações plausíveis. E aproveitando que nessa época o Mercúrio também, além disso, vai estar retrógrado. Vamos ver o vídeo depois sobre essa retrogradação específica a ela. Retome estudos que você tinha começado parado, recupere informações, não deixe as coisas saírem assim de uma maneira tão leviana, sem preocupação. Converse com as pessoas, revise seus documentos, encontre as outras pessoas para, vamos botar assim outro aspas aqui, né? Coloca o que eu vou dizer entre aspas. Conspire para o melhor junto com as pessoas em quem você confia. Apesar de tudo, apesar desse período ser de fato um período de muita, mas muita indignação, a gente não vai conseguir fugir disso. A gente vai entrar em debates, as pessoas vão se indignar, as pessoas vão errar, vão ter concepções completamente estapafúrdias, errôneas, mas o quanto a gente puder fazer um redirecionamento do raciocínio para as coisas que podem funcionar, em vez de dizer assim, eu não faço por causa disso, não sei o que, tá bom, mas o que dá para fazer? O que é possível fazer? Corre atrás disso, se esforça a fazer aquilo ali. O que está ao alcance? Vai ser o momento de revisar conceitos. A gente fica até com uma certa facilidade, né? Tem uma flexibilidade um pouco maior para revisar nossos conceitos, algumas convicções, para acrescentar alguns dados que às vezes a gente julgava que tinha, mas ou eles eram falhos ou faltava alguma coisa, uma vírgula, um detalhe, mas esse detalhe fazendo toda a diferença. Então é isso, mais uma vez, um parabéns aí a todos os aquarianos, né, as pessoas que têm o Sol em Aquário, que vão ter aí, portanto, um ano cheio de novidades, né, vai ter muita turbulência, mas ao mesmo tempo muita novidade, muita abertura de canais, de caminhos, de possibilidades, de colocar esperanças, sonhos e interesses em prática, sobretudo se tiverem a possibilidade de fazerem suas originalidades se manifestarem junto com as originalidades de terceiros. Não é feio, não é infantil, não é pecado ser idealista. É o momento da gente começar a colocar essas coisas em prática. Estamos precisando. Eu sou Carlos Holanda,
Se você gostou do vídeo, clica ali em se inscrever, em curtir, clica no sininho para receber as notificações. Não esquece que você pode aprender mais e mais e mais e com toda a profundidade, com certificação e tudo bonitinho na Escola Carlos Holanda Astrologia em carlosholanda.com.br. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, tchau!